Convido a todos a abrir no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 14, do 32 ao 42. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, do 32 ao 42. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Palavras do Senhor para o nosso coração. Amém? Neste mês de abril, o tema referente das nossas pregações está referente a um tema abordado sobre o caminho da paixão de Cristo. Estamos refletindo sobre os momentos que antecederam a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E na semana passada, em meio à ceia do Senhor, comentamos que os últimos momentos do Senhor antes da crucificação foi na mesa com os seus discípulos, ceando, oferecendo o seu próprio corpo para ser partido e também incluindo os seus discípulos pela nova aliança no seu sangue. Nessa noite, o foco que abordaremos está voltado para o Getsêmani. Jesus, antes de enfrentar a sua crucificação, antes dele ser preso, ele esteve diante de seu Pai, orando, clamando. E para essa reflexão, e nessa introdução, vamos nos atentar aos últimos acontecimentos do nosso mundo. O que o Getsêmani fala conosco ainda? Diante da catástrofe que estamos vivendo no mundo, de assolações, de guerras, de inundações, o que o Getsêmani ainda fala conosco? E eu trago o exemplo da infelicidade do momento que estamos vivendo, dos noticiários que estão presentes em nossa televisão, nossos smartphones, relacionados à guerra. Países que se enfrentam. E a guerra atual tem chamado as nossas atenções, não é verdade? 2 países, Rússia, Ucrânia,
De fato, eles estão guerreando, mas todos nós ainda não temos claro esses objetivos, por que esses dois países estão guerreando. Pelo menos não está transparecendo até nós isso. Quais são as motivações que levam pessoas a serem mortas nesses ataques? Cidades sendo bombardeadas, hospitais sendo devastados. E nesse meio, nesse tempo de guerra, nesse tempo onde pessoas estão sendo mortas, algo está acontecendo, um fator está chamando a atenção em meio a isso tudo. Especialistas, nesse assunto sobre geopolítica, professores, pessoas que entendem do assunto, de história, dizem que os dois exércitos, as potências militares, tanto de Ucrânia quanto da Rússia, estão firmes nos seus objetivos. Mas o que está acontecendo é que o exército ucraniano está lutando por um propósito. E que propósito é esse? O propósito de defender o seu país. Aconteça o que acontecer, cidadãos, pessoas comuns, civis, militares, estão envolvidos no propósito de defender o seu próprio país. Por outro lado, as forças militares russas, que possuem um poder militar muito superior à Ucrânia, não possuem um propósito válido, e não entende por que estão atacando essa Ucrânia. Quem realmente sabe o que está acontecendo por detrás de tudo isso é o presidente Putin, que é o soberano lá da Rússia. Mas ele não está demonstrando de maneira clara aos seus oficiais o porquê dessa guerra. Temos então, de um lado, uma força militar com o propósito de defender o seu país, está ganhando destaque por conta disso, porque eles possuem um propósito, e por outro, um exército, que não possuem um propósito claro nesses ataques, que apenas estão obedecendo ao seu senhor, ao seu mestre, ao seu presidente. Vamos voltar então ao Getsemane. A palavra de Deus demonstra para nós que Jesus, no momento do Getsemane, estava diante do seu propósito. E que propósito foi o de Jesus quando esteve em terra? Estamos trabalhando o discipulado nessa igreja. Então, uma das coisas principais no ministério de Jesus foi discipular as pessoas. Porém, no caminho da paixão, no caminho onde Jesus estava seguindo para a sua crucificação, o objetivo, o destino final, o propósito de Jesus era morrer. Mas não seria somente uma morte física. Jesus estava ali encarando a ira de Deus. É muito mais do que morrer por morrer. Jesus estava pagando o preço da condenação do pecado da humanidade. Jesus então estava enfrentando a ira de seu Pai. E sabe por quê? Porque atrás disso tudo estava a salvação de muitos. Jesus estava prestes a tomar o cálice da ira de Deus. E muitos de nós entrariam em contradição nesse momento. Nós dizemos que Deus é um Deus amoroso, um Deus cheio de amor, cheio de bondade. Por que é que Deus teria um cálice da ira?
Por que que Deus daria esse cálice a seu Filho Jesus? Um pastor norte-americano muito famoso, chamado Timothy Keller, ele diz que pessoas amorosas podem irar-se, não a despeito de seu amor, mas por causa dele. O que isso quer dizer? Eu vou citar um exemplo aqui para os irmãos e para as irmãs. Suponhamos que alguém mais forte que você te ameace, que te insulte. Ele está cara a cara a você, e ele, por ser mais forte, por ser nitidamente mais superior a você, te insulte, te xingue, te chame para a briga. O que automaticamente nós, eu falo por mim mesmo, tá, irmãos? O que geralmente acontece conosco, o nosso instinto que nos protege vai dizer: não leve em consideração o que essa pessoa diz. Não enfrente essa pessoa, porque você está em desvantagem. E então nós ficamos com medo. E não enfrentamos essa pessoa por ser mais forte do que nós, do que eu. Vamos mudar a situação. Vamos pegar essa mesma pessoa que possui uma força maior que a sua, e ao invés de xingar você, ao invés de insultar você, ele começa a insultar a sua família. Começa a insultar o seu filho, a sua filha, a sua esposa. Começa a insultar a sua mãe, o seu pai, os seus amigos, a quem você ama. O que ficamos então diante dessa situação? Comigo, pode ser que quando ele mexeu comigo, quando ele me insultou, eu não quis entrar em atrito com ele. Mas a partir do momento que ele mexe com a pessoa que me ama, que eu amo, e automaticamente essa pessoa também me ama, aí então eu vou querer enfrentá-lo. Aí então eu vou me irar-se com ele. Ficamos irados. Não importa quem seja mais forte ou seja mais fraco. Somos impulsionados pela ira quando o amor está envolvido nesse conflito. Contudo, então, podemos dizer que nos iramos porque amamos. Quando mexem com as pessoas que nós amamos, nós ficamos iradas. Deus criou todas as coisas. Deus amou cada detalhe da sua criação. Deus se agradou quando viu a sua criação e disse que aquilo era muito bom. E Deus então cria o ser humano, as pessoas. E por conta da desobediência, por conta do pecado, essa criação então se torna uma criação corrompida. Voltamos para Jesus. Imagine então Jesus encarando a ira de Deus. Deus que criou todas as coisas e fica irado por conta do pecado que corrompeu a sua criação. Jesus encarando isso e pior, de forma injusta. Porque o próprio Cristo não pecou. Não merecia tomar o cálice da ira de Deus. Olha o que diz os versos 33 e 34. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Deus Pai estava prestes a dar o cálice da sua ira a seu Filho. Quando nós falamos da ira de Deus, podemos citar um exemplo. Um exemplo que está lá em Gênesis, capítulo 19, 23 a 29.
que é a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus fez chover enxofre e fogo naquela cidade para que fosse extinguida. Diante de tanto pecado que havia naquele local, naquele lugar, Deus irado jogou fogo do céu naquele lugar e explodiu tudo. Uma espécie de uma bomba nuclear. Essa é a ira de Deus em meio àquela cidade. Agora imagine Jesus sabendo dessa ira, ele tendo que suportá-la. Diante então, para nós, da nossa realidade, eu te pergunto, quais são os motivos que te dão pavor e angústia? Vamos seguir o texto bíblico, no verso 35 diz, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passe de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Sabe que isso, amada igreja, demonstra para nós, sabe que esses dizeres falam ao nosso coração hoje? Jesus foi aquele que enfrentou a ira de Deus. Para quê? Para cumprir o seu propósito. E quando ele fala para afastar desse cálice, ele fala para que não, se possível, não tomasse do cálice da ira de Deus, mas se que não cumpra aquilo que ele queria, e sim o que Deus Pai queria. Ou seja, Jesus, aquele que enfrentou a ira de Deus diante do seu propósito e deixou de lado a sua própria vontade. E o preço foi o sofrimento para cumprir o seu destino. Uma lição muito valiosa para nós, amada igreja. Jesus, no Getsêmani, encarando a ira de seu Pai para um propósito. Sabe o que isso fala conosco hoje? Que quando os propósitos de Deus estão em nossa vida, em muitos casos esse propósito vai doer. Esse propósito vai te angustiar. Esse propósito vai estar dentro da sua alma e você vai clamar por Pai para sair disso. Isso é sério, amado, pois o próprio Senhor Jesus enfrentou isso. Propósitos doem. Jesus demonstra para nós que o sofrimento faz parte do propósito desse sofrimento, faz parte do processo da vida. O propósito de Deus faz parte do processo de salvação para a humanidade. E o Getsêmani fala conosco. Fala muito esse momento de Jesus no Getsêmani, fala conosco que mesmo em momentos de dor, e mesmo nós clamamos ao Senhor para nos afastar dessa dor, sabe o que pode acontecer, irmão e irmã? Deus pode não ouvir as nossas orações. Isso parece um pouco difícil de encarar, não é verdade? Pois no momento de dor nós clamamos ao Senhor. Nós temos vários salmos escritos onde pessoas clamavam ao Senhor pedindo a justiça. Mas tenha bom ânimo, amada igreja, pois isso foi o ápice do Getsêmani. Deus não poupou a própria vida do seu unigênito. Deus não poupou da sua própria ira. E sabendo que Jesus era inocente, e sabendo que Jesus estava clamando para afastar desse sofrimento, Jesus então cumpre o seu propósito.
cumprindo o seu propósito mesmo sendo alvo de violência e sofrimento. Jesus se assemelha ao exército ucraniano. Pessoas com propósito que estão sendo mortas, mas cumprindo o dever de defender o seu país. Mas olha só que interessante, Jesus também se assemelha ao exército russo. Como assim, pastor? Está ficando maluco? Não. Jesus se assemelha ao exército russo, obedecendo ao seu superior. Jesus obedecia, na verdade, o seu pai, mas com um propósito. E muito bem esclarecida para as nossas vidas. Que propósito era esse? Propósito de salvação. Discípulos e discípulas de Jesus, tenham isso em mente. O propósito de nossas vidas está vinculado à salvação. Por isso é que nós sofremos, por isso que nós clamamos, por isso que dói, porque é um processo de salvação em nossas vidas. Irmãos, quero trazer a conclusão que Deus nos chama para o seu propósito. Deus nos chama para que se cumpra a sua vontade. Sabe por que em muitos casos Deus não vai ouvir as nossas orações? Sabe por que Deus não vai ouvir as nossas próprias vontades? Porque se for faltar pelas nossas próprias vontades, nós não iríamos carregar a cruz. Nós fugiríamos da nossa realidade. Nós fugiríamos do processo que nós devemos fazer diante de Deus. É por isso que Deus muitas vezes não ouve as nossas orações, porque Ele prioriza as vontades dEle para a nossa vida. E Ele sabe que as vontades dEle é muito melhor do que as nossas próprias vontades. Porque se nós ficarmos fugindo das nossas responsabilidades no propósito do Senhor, nós nunca iremos cumprir o nosso dever como discípulos de Jesus Cristo. É por isso que em muitos momentos Deus não ouve as nossas orações. Mas até então, não fique desmotivado. Não estou aqui para desmotivar ninguém. Muito pelo contrário, o Senhor tem usado a sua mensagem para quê? Para nos animar. Porque o sofrimento realmente vai acontecer, a dor vai acontecer, mas o final já está estabelecido. Jesus está onde? Sofrendo? Não. Onde é que Jesus está hoje? À direita de Deus Pai. Intercedendo por nós por meio do seu Santo Espírito. Ele está lá com Deus Pai, suprindo as nossas necessidades hoje. Lembre-se então, irmãos, que propósitos são necessários. Porém, propósitos muitas vezes doem, causam mudanças, atritos. Nós falamos hoje, hoje de manhã na escola dominical, a carne contra o espírito. Porém, irmãos, estar no propósito é a melhor forma de preservarmos a nossa vida eterna. Uma vida de alegria. Embora doa, os nossos propósitos diante de Deus é o caminho certo a se seguir. Porque o caminho muitas vezes é estreito. Talvez o caminho, na verdade, o caminho é estreito. Por isso que incomoda. E sabe por que sofremos e dói, irmãos? Porque sofrer por amor vale a pena. Se nós não sofrermos por aqueles que amamos, então por que amamos? Não é verdade? Então dói. Eu sei que dói, mas porque vale a pena. Porque tem amor envolvido. Porque a salvação está envolvida nisso.
Entender que a ira de Deus também foi assumida por Jesus torna um caminho mais confortável. Nós não estamos destinados mais à ira de Deus, amém? Aqueles que tiveram a sua vida marcada pelo Espírito Santo de Deus, que creem em Cristo Jesus como único Salvador, estão livres da ira de Deus. Jesus já suportou e já bebeu desse cálice, irmãos e irmãs. Isso traz conforto e refrigério à nossa alma. Então convido, irmãos e irmãs, a enfrentar os desafios desse mundo, mesmo que isso doa, mas quando nós estamos centrados na vontade de Deus, em seu propósito, nós iremos entender que Ele é soberano. Ele vai demonstrar a nós o caminho a ser seguido através de seu Filho amado Jesus Cristo. Precisamos entender que nós só conseguiremos cumprir os propósitos de salvação vinculados a Deus se nós abraçarmos a sua boa e perfeita vontade. Quando nós abraçamos a sua vontade, quando nós abraçamos aquilo que o Senhor Deus quer para nós, podemos dizer com toda tranquilidade aquilo que o salmista fala no Salmo 37, capítulo 37, versículo 4, que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Jesus estava diante da ira de Deus. Mesmo assim, se agradou pela vontade de seu Pai. Foi crucificado, foi morto, porém está sentado à direita de Deus Pai. Por isso, irmãos e irmãs, tenha bom ânimo. O caminho da paixão é um caminho que foi trilhado por Jesus Cristo, que serve de lição para nós entendermos a vontade de Deus no nosso meio. Entendemos que os desafios são muitos, mas a vitória é certa. Entendemos que propósitos realmente dói, mas é só por um momento, pois a felicidade será eterna. E desfrutaremos dessa felicidade também na terra. Creia nisso. Creia que o Senhor destinou a todos nós as bem-aventuranças, a felicidade de sermos seus filhos e suas filhas do presente. Que possamos então trilhar. Talvez não beber do cálice da ira de Deus, porque Jesus já fez isso, mas entender que quando há amor envolvido, a ira, a dor, a angústia estarão presentes, mas também a felicidade, a alegria, o contentamento e o agrado também estarão presentes em nosso coração. Tudo isso vindo diretamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por amor. Baixe sua cabeça, vamos orar. Grandioso Deus, estamos aqui entregues em seu amor, entregue, ó Pai, em meio aos seus propósitos vinculados à salvação. Senhor, que o Senhor possa nos usar nesse momento, ó Pai, para as tuas boas obras, Pai. Que o Senhor coloque aqui, ó Pai, pessoas à disposição para levar o teu reino àqueles que não conhecem, a falar de salvação àqueles que ainda estão perdidos, a demonstrar o seu amor por aqueles que nós amamos. Senhor Jesus, abençoe, ó Pai, aquele a quem nós amamos. Abençoe aqueles, ó Pai, que quando foram insultados, que nós fomos tomados de ira por conta desse amor que nós temos por essas pessoas. Mas sabemos também que o Senhor nos ama. O Senhor destinou uma vida repleta de alegria e paz. Por mais desafios que aconteçam, por mais dores que aconteçam,
que o seu amor possa nos aliviar nesse momento e entendermos, ó Pai, que o seu Santo Espírito se alegra quando estamos trilhando o seu caminho, mesmo em meio à dor. Sabemos que o Senhor cuida e cuidará de nós sempre. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.